Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre reologia aplicada ao petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é escoamento através de tubos e anulares. Os tópicos a serem abordados são velocidades dos fluidos durante o escoamento e perda de carga durante o escoamento. Ao término desta aula, você será capaz de compreender as respostas de fluidos ao escoamento, em poços petrolíferos e as variáveis envolvidas nesse processo. Também você será capaz de entender a forma como ocorre a perda de pressão durante o escoamento. Bom, para tudo isso é necessário a gente entender uma variável muito importante, que é a velocidade do fluxo, que acontece no interior dos tubos ou dos anulares. A velocidade do fluxo pode ser dada pela seguinte equação. A velocidade é igual à vazão volumétrica sobre a área da seção do tubo. Então, a gente sempre considera, né, um líquido incompressível, ou seja, de densidade constante, para utilizar essa equação. Bom, aqui é um pequeno esquema que mostra a forma como é a trajetória desse fluido em toda a unidade de perfuração. Como vocês podem ver, aqui na figura do lado esquerdo, nós temos o tubo, que é essa parte central, por onde os fluidos são enviados da superfície até as profundezas da onde está ocorrendo a perfuração, e na lateral, ali, esse espaço entre o tubo e a parede do poço é o que a gente chama de anular. Então, vocês concordam que quando você envia essa velocidade, esse fluido em uma determinada velocidade, quando ele chega lá embaixo, ele vai perder um pouco de energia e a velocidade com que ele vai subir vai ser menor do que aquela com que ele está descendo. Afinal, além de perder energia, ele também está indo no sentido contrário da gravidade. Então, são duas componentes de velocidade, a componente da velocidade no interior do tubo e aquela velocidade nos anulares, que é esse espaço que eu expliquei para vocês. Bom, e aí como que a gente envia esse fluido lá para o interior do poço? Nós temos as bombas duplex e triplex, dependendo da situação, uma melhor do que a outra, mas são elas que impulsionam esses fluidos para o interior dos tubos, para esses fluidos chegarem até a profundidade que a gente está perfurando. Então, tendo isso em vista, vamos entender agora como é calculada a velocidade no interior de um tubo nessa coluna de perfuração. A velocidade é a relação da vazão volumétrica pela seção da área do fluxo, como nós vimos. E sabendo a área da seção, a gente consegue calcular através dessa fórmula. Então a velocidade no interior do tubo é 4Q, que é a vazão da bomba, dividido por πd ao quadrado, sendo d o diâmetro da camisa do pistão. E aí aqui eu trago uma informação importante para vocês, que é uma velocidade média que acontece no interior desses tubos, que são bastante elevadas, na ordem aí de 5 metros por segundo. E lembrando que nessa velocidade, por ser uma velocidade alta, o regime de fluxo desse fluido vai ser um regime muito provavelmente turbulento, ok? Agora, novamente, vamos aqui nos aprofundar um pouquinho em relação ao espaço anular. Como eu disse para vocês ali no início, nós temos a coluna de perfuração e entre a parede do tubo e a parede da coluna de perfuração nós temos um pequeno espaço e esse espaço se dá o nome de espaço anular. E aí é exatamente por esse espaço que ascendem os fragmentos, né, de rocha que estão sendo perfurados até a superfície para esses fragmentos serem analisados lá em superfície. Então aqui eu trago para vocês uma imagem que ilustra novamente, de outra perspectiva, o espaço anular. Como vocês podem ver, o tubo interno ele pode ser equiparado ao tubo de perfuração, enquanto que o tubo externo seria equiparado à parede da coluna de perfuração. E como a gente já disse, existe esse espaço entre esses dois tubos, que é o espaço anular, como está ilustrado ali na figura da direita. Então agora que nós entendemos o que é o espaço anular, vamos entender como é calculada a velocidade nesse espaço. Bom, ela é dada pela seguinte equação. A velocidade no espaço anular é igual a 4 vezes Q, que é a vazão, sobre π
vezes d0 ao quadrado menos di ao quadrado. d0 é o diâmetro interno do poço, enquanto que di é o diâmetro externo do tubo da coluna, ok? E uma coisa muito importante, como a gente já havia comentado no início da aula, é que quando você bombeia o fluido lá para as profundezas do poço, você envia com uma velocidade bem alta. Só que quando ele chega até o final do poço para resfriar a broca e carrear os fragmentos de rocha para a superfície, ele perde energia e também ele vai no sentido contrário da força da gravidade, carreando todos aqueles fragmentos de rocha que estão sendo perfurados. Por esse motivo, a velocidade é inferior à velocidade no interior do tubo. Então, a ordem de grandeza dessas velocidades nos espaços anulares são aí entre 1 a 3 metros por segundo. Pessoal, agora a gente vai adentrar num tema muito importante, que é perda de carga ou queda de pressão, que tem uma relação exatamente com aquele cenário que eu estava ilustrando para vocês, que diz respeito à forma como o fluido se desloca no interior das tubulações. Pensem comigo, se a gente bombeia um fluido no interior de uma tubulação, se essa tubulação não for uniforme, se ela tiver, por exemplo, mudanças de direções ou mudanças de diâmetro, esse fluido vai sofrer uma queda de pressão, certo? Então, o que acontece é o seguinte, vamos olhar essa tabelinha aqui. Ao lado esquerdo nós temos as ações no escoamento. Temos aqui 4 opções, mudanças de direção, e o elemento acessório associado a isso pode ser as curvas ou os joelhos, também conhecidos como cotovelos. Temos a derivação, que são aqueles T's, que fazem com que os fluidos sigam em duas direções diferentes. Temos a mudança de diâmetro, que pode ser feita através da contração ou alargamento das tubulações, e também o controle de fluxo, que é feito pelas válvulas. Então, dependendo desses acessórios que vão aparecendo no decorrer das tubulações, os fluidos passam a ter perda de carga, os fluidos passam a ter uma queda de pressão. E é muito importante entender essa variável, que é a perda de carga ou queda de pressão, porque ela influencia muito fortemente na eficiência do deslocamento do fluido no interior das tubulações. Por esse motivo, eu trago aqui para vocês uma equação de Bernoulli, que é a equação básica para o escoamento em tubulações. E ela considera a variação da energia cinética, a variação da energia potencial, a variação da pressão e a energia perdida e também, por fim, a energia cedida ou gerada pelo sistema. Não é para se assustar com a fórmula, apesar de ela ter uma cara um pouquinho diferente. O importante é você entender os conceitos que que essa fórmula traz. Então, o primeiro membro ali da fórmula é a variação da energia cinética, né? É a que a gente também chama de carga de velocidade. Então, se existe uma variação da energia cinética, existe uma variação diretamente proporcional na velocidade desse fluido. O ΔZ é a variação da energia potencial. Se o fluido está em uma localização que ele tem uma acumulação alta de energia potencial, ele vai conseguir transformar mais ainda essa energia potencial em energia cinética, por exemplo. E o contrário também é válido. A carga de pressão, como a gente conversou no slide anterior, tem os acessórios que podem causar isso, né? E a energia aqui, o LWF, essa é muito importante também, que é a energia perdida pelo atrito do fluido ao escoar. Vejam, quando o fluido está no interior de uma tubulação, ele está em contato com as paredes dessa tubulação. Então, o que acontece? Conforme o fluido entra em contato com a parede da tubulação, acontece atrito entre a parede dos tubos e o fluido. E isso gera uma perda de energia desse fluido. E por fim também temos o ômega, que representa a energia cedida ao sistema ou também gerada por ele. E todos esses membros somados têm que resultar em zero. Essa é a equação de Bernoulli. Bom, vamos entender um pouquinho melhor sobre a variável LF, que é a energia perdida pelo atrito. Ok? A energia perdida pelo atrito pode ser dividida em 3 componentes. Quais são? A energia perdida pelo atrito do fluido com as paredes do tubo, que é essa que eu tinha explicado para vocês, que é representada pelo LWS. Também temos a energia perdida devido a acessórios, que é aquela que a gente também já conversou.
LWA. E por fim, nós temos a energia perdida quando um fluido passa por um equipamento, ok? Como uma válvula, por exemplo. E aí temos aqui que o LWF, da equação lá de Bernoulli, é igual à somatória do LWS, que tem... o que essa somatória significa? Quer dizer que tem mais de um. Ou seja, o atrito não é constante ao longo de toda a tubulação, e tem diferentes componentes. Aí você soma todas elas e coloca aí nesse primeiro membro. Daí vem o segundo membro, é a energia perdida devido aos acessórios. Então é a somatória de toda a energia perdida ao longo dos diferentes tipos de acessórios que tem nas tubulações. E por fim, a somatória da energia perdida quando o fluido passa por um equipamento. Novamente, normalmente é mais de um fluido, mais de um equipamento que tem nas tubulações, então você tem que somar todas as energias perdidas ao longo de todos esses equipamentos e colocar aí nesse terceiro membro. Somadas essas três energias perdidas, nós temos a LWF, que é a energia perdida pelo atrito. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Eu trouxe aqui para vocês uma dica de leitura do Oscar Rotava, aplicações práticas em escoamentos de fluidos, cálculo de tubulações, válvulas de controle e bombas centrífugas. Uma leitura muito interessante. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre escoamento através de tubos e anulares. Espero que tenham gostado. Visitem nossas redes sociais e até a próxima!